Tá, mas como é que a gente calcula? Como é que é o cálculo de produtividade, né? Que é essa velocidade aí de produtividade. Como é que é esse cálculo? Bom, basicamente, gente, é o seguinte. Num processo descontínuo, a gente tem que fazer esse parênteses aqui e mais pra frente a gente vai entender por quê. É o seguinte. A gente precisa observar experimentalmente qual que é a concentração final aqui no caso de células menos a concentração inicial de células. Isso é igual a delta X do nosso cultivo, né? A variação de concentração de celular no nosso cultivo ao longo do tempo. Então é o tempo final aqui que a gente obteve essa concentração de células, que é tempo final menos o inicial, que é zero. Então aqui basicamente é o seguinte: TF tem que ser na concentração que a gente obteve a maior concentração celular. Então, para calcular a produtividade, a gente tem aqui, organizando melhor essas equações, a gente tem que produtividade de células é igual a delta X do nosso cultivo sobre TF, que é o tempo total do cultivo. E o mesmo pode ser dito em relação à produtividade em relação ao nosso produto, que é um delta P do nosso cultivo, ou seja, uma variação da concentração do produto no cultivo até o tempo final da fermentação. E esse delta P, lembrando, é a concentração do produto no final com menos a concentração do produto inicial. Já? Tá. E o que mais? Um outro parâmetro que a gente observa e que a gente avalia além da produtividade, a gente fazer um cálculo de produção. Para que serve o cálculo de produção se a gente já tem de produtividade? Bom, basicamente é o seguinte: produtividade a gente está vendo por unidade de tempo por volume, ou seja, se a gente tiver um becker lá de 1 litro tendo uma certa produtividade de X e a gente comparar com, sei lá, um reator de 1000 litros tendo uma produtividade de X, eles podem ter a mesma produtividade. Então eles têm a mesma velocidade de formação de produto ou de células, só que em termos absolutos eles não têm a mesma quantidade, e o que vai nos informar isso é a produção, não a produtividade. A produtividade é mais a velocidade por unidade de volume, e a produção é a massa total por unidade de tempo. Então, produção, que a gente chama de PR é igual a produção, é basicamente uma relação entre a massa total, a massa produzida de qualquer coisa, seja de célula, seja de produto, massa produzida, por uma unidade de tempo. Beleza? Então a gente tem PRx, a gente está falando da produção de células, e a gente tem PRP, quando a gente está falando de produto. Então, mas como é que é a equação? Mudando isso aqui para um pouquinho mais matemático. A gente tem que PRx é igual a delta mx então a gente tem que PRx é igual a delta mxc, ou seja, a variação de massa de célula no cultivo numa unidade de tempo, que é o tempo do cultivo. Lembrando que delta mx é basicamente a massa de x no final menos a massa de x inicial. E TF,
na realidade é o tempo final menos o inicial, mas o inicial normalmente a gente seta como 0. O mesmo pode ser dito para o produto PRP. O mesmo pode ser dito para PRP, onde a gente tem um delta massa de produto no nosso cultivo por um tempo total. Lembrando que delta é a variação da massa do produto final menos a massa do produto inicial, e o TF é a mesma coisa aqui, TF menos o inicial. Legal, só que contudo, gente, essa unidade ela é linear, né? É uma velocidade média, essa coisa de produtividade. E na verdade não está dando muita informação pra gente em relação ao nosso processo fermentativo. Fala alguma coisa, mas não é assim, não é tão informativo assim, né? Então, quando a gente olha a produtividade de X, a produtividade de P, a produção de X, a produção de P, são valores médios, são velocidades médias. Então, a informação que a gente consegue tirar é basicamente uma reta do nosso processo. Então, é basicamente uma reta do nosso processo. Então, a gente tem uma informação tipo isso aqui, ó. Uma variação da nossa concentração celular, da nossa concentração de produto ao longo do tempo, só que de forma linear. Só que a gente sabe que processos microbianos não se comportam dessa forma, né? E apesar da produtividade poder nos dizer, a gente consegue comparar processos diferentes com esses parâmetros, existe um outro tipo de velocidade que é a velocidade instantânea, que permite a gente fazer uma melhor avaliação. Então, a gente sabemos que um processo fermentativo ele tem uma cara mais ou menos como essa aqui, ó. Então a gente tem uma variação em função do tempo, da concentração de células, do substrato e do produto. A nossa célula se varia de uma forma mais ou menos como essa. Nosso substrato varia de uma forma mais ou menos como essa, de uma forma genérica, né? E a nossa formação do produto pode variar com uma coisa como essa. Então, é bem diferente do que a informação de produtividade estava dando pra gente. É bem diferente do que os valores de produtividade estavam dando pra gente. Então a gente precisa calcular uma velocidade instantânea, ou seja, e por que a gente precisa de uma velocidade instantânea? Porque a gente precisa saber qual que era a velocidade aqui nesse ponto. Qual que era a velocidade aqui nesse ponto? Qual que era a velocidade aqui nesse ponto? Para a gente poder, porque com esses dados a gente consegue ter uma maior informação sobre o nosso processo. Então, uma variação bem pequenininha aqui, dx dt, ela vai ter uma certa velocidade. Uma variação bem pequenininha aqui, ela vai ter um outro dx dt, ou seja, variação de x ao longo do tempo. E aqui nesse ponto a gente tem uma outra variação de velocidade que é diferente dessas outras duas que a gente estava olhando antes. Mas não só a variação de velocidade em relação às células, mas também em relação ao consumo do substrato, que ele também varia ao longo do tempo. Então a gente tem uma variação do consumo do substrato ao longo do tempo, assim como a gente tem uma variação da formação do produto ao longo do tempo.